Oi, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo sobre a história do Brasil africano. Então, no módulo 6, nós falamos sobre alguns povos, daquela época, os bantus e os sudaneses. Exploramos um pouquinho sobre a cultura, a vida desses povos. Agora nós vamos lá na página 102, falar sobre o comércio dos portugueses na África, certo? Então a prof vai fazer a leitura e eu gostaria que vocês acompanhassem. Os portugueses buscavam uma rota marítima que os levasse às Índias. Então isso desde o começo do nosso estudo, nós vimos isso já em todos os episódios aí da história. Foi em meio a esse empreendimento que chegaram e se instalaram no litoral do continente africano. Então é toda essa parte aqui, ó, que nós estamos vendo no mapa, certo? Porque sempre no litoral dos continentes, né? Porque era através de caravelas, né? Através de rotas marítimas que eles exploravam, né? Os europeus exploravam novas terras. Aqui, ó, onde estabeleceram contato com os diversos povos da região. No início do século XVI, como também fizeram no Brasil, os portugueses ocuparam partes do litoral africano onde adquiriam os produtos de comerciantes que vinham do interior. Então, quando fala do interior, é essa parte aqui, ó, vinha do interior para o litoral, esses comerciantes. E com o objetivo de desenvolver o comércio e a exploração da África, eles também criaram feitorias na costa, além de fundarem uma companhia comercial, a Companhia de Lagos, tá? Então, aqui, ó, é o grande interesse sempre era o comércio de novos produtos. Só que aqui, além desses novos produtos também, tinha algo que interessava muito os europeus, no caso os portugueses, né? Que é o caso da escravidão, que eles precisavam de mão de obra para trabalhar no Brasil. Lembra que nós vimos nas nossas últimas aulas? Para trabalhar principalmente na lavoura. Então, o interesse aqui também era levar, né, algumas pessoas daqui escravizadas para trabalhar em outros lugares, no caso no Brasil. Então, aqui, vamos fazer o seguinte, vamos marcar essa parte aqui que é bem importante. Aqui, ó, no início do século XVI, como também fizeram no Brasil, os portugueses ocuparam parte do litoral africano, onde adquiriam os produtos de comerciantes que vinham do interior. Então, até aqui, certo? Aqui bem tranquilinho. Aqui nós temos um mapa da ocupação portuguesa no litoral da África, do continente africano, certo? Então, vamos seguir adiante lá na página 103. Em diversos pontos da costa, os portugueses também construíram fortes para proteger e facilitar a atividade comercial, do mesmo jeito que eles fizeram no Brasil, lembra? Para proteger toda aquela parte da costa, para ninguém entrar ali no continente. Na Guiné, por exemplo, anos antes de os portugueses chegarem ao Brasil, os colonos construíram o forte de Arguim em 1452. Pouco tempo depois, construíram em Gana o forte de São Jorge da Mina. Ó, Gana fica aqui, ó, tá vendo aqui no mapa? Então, aqui essa parte que tá pintadinha de vermelho, certo? Então, aqui, ó, gravura do forte de São Jorge da Mina, em Gana, no século 17. Então, aqui, ó. Aqui, nessas torres aqui, eram bem altas, né? Então, eles viam de longe já se estava chegando embarcação. Então, aqui era um ponto de que eles protegiam, né, essa região, certo? Nós estamos vendo alguns trabalhadores. Vamos seguir adiante aqui, pessoal. Lá no finalzinho da página, ó. Aliás, vamos fazer aqui uma marcação lá em cima de novo, turma, ó. Coloca assim, ó. Em diversos pontos da costa,
Os portugueses também construíram fortes para proteger e facilitar a atividade comercial. Até aí. Certo? Seguindo adiante. Além disso, procuraram se aproximar de chefes de tribos locais e de reis africanos, estabelecendo com eles uma relação de confiança e um comércio muito lucrativo, principalmente de ouro, marfim e escravos. É a mesma coisa que eles fizeram quando chegaram nas terras que hoje são chamadas de Brasil, onde nós vivemos, onde nós moramos. Eles tentaram também, primeiro, conquistar a confiança de quem? Quem que morava aqui? Quem eram os habitantes nativos daqui? Os índios, né? Então, sempre com interesse comercial. Então, aqui nós temos uma ilustração retratando Mansa Musa, imperador do reino do Mali, de Abraão Cresques, século XIV, certo? Aqui do lado. É uma gravura. Porém, por volta de 1525, os portugueses começaram a enfrentar dificuldades para conseguir ouro na costa africana. Foi então que outro negócio passou a lhes interessar, mais do que antes, o tráfico de pessoas escravizadas, certo? Então aqui, vamos marcar aqui, ó, o que eles procuraram. Procuraram se aproximar de chefes de tribos locais e de reis africanos, estabelecendo com eles uma relação de confiança e um comércio muito lucrativo, principalmente de ouro, marfim e escravos. É legal, né, marcar essa parte, porque a gente precisa saber que tipos de produtos, né, que interessavam esses europeus lá no continente africano. E aqui embaixo também é importante, ó. Por volta de 1525, os portugueses começaram a enfrentar dificuldades para conseguir ouro na costa africana. Foi então que outro negócio passou a lhes interessar mais do que antes, o tráfico de pessoas escravizadas, ok? Então, vamos seguindo adiante na página 104 agora. Então, vamos lá em cima. Os africanos, que há muito tempo faziam comércio de escravos com os árabes, olha só, pessoal, os africanos, então, já tinham esse hábito de escravizar, né, as pessoas ali do próprio continente, certo? Ó, os africanos, que há muito tempo faziam comércio de escravos com os árabes, incluíram os portugueses no negócio a partir do século XVI. Então, quando os portugueses chegaram na África, eles já tinham essa prática, né, de escravizar pessoas. Foi por causa dessa atividade que as regiões do Congo e de Angola também passaram a ser exploradas pela coroa de Portugal. Muitas pessoas escravizadas eram levadas à Europa, mas como as colônias portuguesas que exploravam a cana-de-açúcar necessitavam de grande quantidade de trabalhadores, vender escravos para os colonos passou a ser uma opção mais lucrativa para os negociantes portugueses. Então, valia muito a pena eles levarem esses africanos para o Brasil e vender para esses colonos que precisavam de mão de obra. As expedições para a África eram formadas por diversas caravelas e chegavam a transportar cerca de 250 cativos quando retornavam a Portugal. Olha só. E eles viajavam assim de forma precária, né, com poucos alimentos, geralmente no porão dos navios, né, das caravelas. Para se ter uma ideia da intensidade desse comércio, estima-se que em 1530 os comerciantes portugueses já haviam transportado mais de 10.000 pessoas escravizadas para suas colônias e outros países da Europa, tá? Os países europeus. Então aqui nós vamos marcar essa parte aqui, ó, que frisa bastante, que lá na África eles já tinham essa prática de escravizar, né, ó, os africanos, que há muito tempo faziam comércio de escravos com os árabes, incluíram os portugueses no negócio a partir do século XVI, isso é importante. Aqui, ó. Muitas pessoas escravizadas eram levadas. Isso aqui, pessoal, vocês podem marcar até o ponto final, tá? Que fala desse interesse português, né? De levar as pessoas escravizadas
para que os colonos comprassem, né? Para que elas pudessem trabalhar nas lavouras, enfim, até aqui, tá bom? Aqui do lado nós temos algumas informações. Eu vou ler aqui na minha apostila, porque aqui tá muito clarinho, mas vocês vão acompanhando, essa parte aqui, tá bom? A escravidão entre alguns povos africanos era praticada há muitos séculos e se mantinha quando os portugueses chegaram ao continente no século XV. Então já acontecia isso, né? Mas na África, a escravidão não era imposta apenas sobre a população negra. Ela era imposta a qualquer pessoa ou povo que se tornasse prisioneiro de guerra e também ocorria quando alguém não conseguia pagar as suas dívidas, certo? Que eram os impostos. Então, essas pessoas que ficavam em dívida, que não conseguiam pagar, também eram consideradas escravos, eram capturadas e tidas como escravos. O sistema de escravidão praticado na África permitia que os escravizados tivessem alguns direitos que eram respeitados por seus senhores. Senhores eram os donos, né? Quem comprava quem tinha, né, esses escravos. Eles podiam, por exemplo, herdar os bens do seu proprietário, adquirir propriedade e constituir família, coisa que não aconteceu quando eles foram levados para os outros lugares para serem escravizados, né, fora do continente africano. Só depois que eles foram conseguindo, né, ao longo da história nós vamos aprender isso, ao longo do tempo eles foram conquistando alguns direitos, né, até que um dia foi assinado a Lei Áurea, né, que dava liberdade para os negros africanos. Então aqui nós vamos fazer juntos, turma. Sobre o comércio dos portugueses na África, responda as questões. Então vamos lá, pensando aqui junto com a prof, tá? Qual era o interesse dos portugueses no continente africano nos séculos XV e XVI? Então nós acabamos de estudar que eram dois interesses, né? Nós tínhamos o interesse que eles queriam ter aquela relação comercial, ou seja, né? Eles queriam muitos produtos que tinham na África. E a outra também, lembra quando estava mais difícil de explorar ouro? Eles queriam o quê? Escravizados, né? Porque era algo lucrativo para eles também. Então nós vamos colocar aqui. Então, seria basicamente isso. Vou elaborar aqui uma resposta, mas cada um pode fazer a resposta aí como achar melhor, tá bom? Então, aqui, ó. Estabelecer relações comerciais com os chefes locais e o tráfico de pessoas escravizadas, certo? Então seria isso. Número 2. Os portugueses comercializavam escravos no continente africano. Com isso, como isso era possível? Então, assim, ó, parece um pouco irônico, né? Ó, os portugueses comercializavam escravizados dentro do continente, ou seja, eram africanos que eram escravizados já dentro do continente africano. Então, nós vimos lá também que quando os portugueses chegaram lá, isso era uma prática comum. Lembra que eles faziam esse comércio já, né, com os árabes? Então, aqui já era comum, né? Já existia essa prática lá na África. Então, nós vamos colocar assim, ó. A escravidão já era praticada há muito tempo entre alguns povos africanos, certo? Seguindo adiante aqui, a número 3. Onde os portugueses vendiam os escravizados que compravam na África? Então, aqui também nós acabamos de estudar sobre isso, né? Então, ó, na metrópole, né? Em países vizinhos e nas colônias,
certo? Então, aonde eles podiam comercializar, eles comercializavam, né? Tanto lá na Europa, como lá em Portugal, né? Que fica na Europa, como no Brasil, nos países vizinhos, porque era algo que lucrativo para eles. Então, aqui, ó, na metrópole, em países vizinhos e nas colônias, certo? Então, aqui seria isso, ok? Na próxima aula, turma, nós vamos estudar a última parte, porque daí depois na outra semana vocês têm avaliação de história, tá? Então, na próxima aula, na semana que vem, nós vamos estudar os africanos chegam ao Brasil. Aí a gente finaliza esse módulo. Mais adiante aqui, turma, a prof tinha deixado para vocês, na última aula, uma tarefinha, né? Releia o tópico, os bantus e os sudaneses, e preencha a cruzadinha. Então, a prof já mandou para vocês aqui pelo Clipe Escola o gabarito. Então, façam com bastante atenção a correção, tá? Então, hoje a prof vai deixar o número 2 e o número 3 da página 109. Então, aqui nós temos uma tabela, né? Complete a tabela. Então, aqui tem aqui Reino do Congo e Reino de Gana. Vocês vão colocar a localização de cada um deles, a língua falada, a atividade em que se destacavam. É só voltar lá no texto, né, que vocês vão encontrar. E na número 3, coloque C para correto e I para incorreto. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4 afirmativas. As afirmativas corretas C e as incorretas I. E aqui embaixo, nessas linhas, vocês vão reescrever as frases incorretas de forma que elas se tornem corretas, ok? Então, façam com bastante atenção, lembrando que logo, logo tem a nossa avaliação. Então, quem quiser começar já a adiantar o estudo aí, cai isso que a gente acabou de estudar e também os primeiros módulos, né? Aqueles 2 primeiros que nós trabalhamos também, tá? Desde lá os primeiros anos dos portugueses no Brasil, da página 81, certo? Porque é tudo uma sequência da história. Então, quem quiser já ir adiantando esse estudo, eu acho bastante importante, tá bom? Então, façam com bastante capricho e até a próxima, turma. Fiquem bem. Tchau, tchau.